Fala, Monster! Tudo certinho por aí? Hoje vamos conversar sobre um peixe que particularmente eu acho magnífico, maravilhoso, dono de um nado maestral, poético. E especificamente hoje vamos falar sobre a aruanã prata. Eu sou o Kleber Sá, aquapaisagista profissional, e você está aqui no canal da Aquário Monster Shop. As aruanãs pertencem a uma família muito antiga. Sobreviveram à extinção em massa que acabou com os dinossauros e, exatamente por terem uma origem tão remota, têm representantes nos continentes americano, asiático e também na Oceania. Esse peixe é quase um símbolo do aquarismo jumbo, presente em praticamente todos os grandes aquários. Eu mesmo, se fosse para ter um jumbo, seria para ter uma aruanã. É de uma graciosidade o nado. Eu acho que teria só o aquário grandão, talvez umas arraias no fundo e uma aruanã nadando sozinha no meio da coluna d'água. Eu ia ficar encantado com isso. Atingem grande tamanho, chegam facilmente aos 70 centímetros e podem passar de 1 metro inclusive. Um aquário de tamanho ideal seria mais ou menos com as seguintes medidas: cerca de 250 centímetros de comprimento, 60 de profundidade e 60 de altura. E é para proporcionar uma maior área de nado para o peixe. Tamanho é um problema para esse peixe. A gente sabe que tem muito aquarista de olho nessa espécie, mas se não tiver um aquário com tamanho adequado, vão manter o animal em condições que irão limitar o tempo de vida e gerar um certo estresse desnecessário, tanto para ele quanto para outros peixes que por acaso tenham no tanque. O mesmo acontece, por exemplo, com arraias. Realmente é preciso pensar no bicho e não apenas colocar um peixe desses em um aqua de 500 litros e pronto. Caso contrário, ele vai ficar um tempo e depois vai começar a definhar. E aí você vai ter que vender o peixe, caso contrário ele vai morrer. Normalmente são vendidas com cerca de 10 centímetros ou até menos. Nessa fase, são peixes muito delicados. O melhor é deixar separado em um aquário pequeno, apenas com compressor de ar e uma pedra porosa. E com alimento vivo em abundância. Peixinhos guarus são uma ótima pedida. Em questão de cerca de 1 mês, eles já terão crescido bastante e com cerca de 2 meses, terão mais ou menos 20 centímetros. Depois que passam dos 25, eles ficam muito mais resistentes e as chances de morrerem caem bastante. Com esse tamanho, ele já pode ser passado para um aquário de engorda e assim começar com a alimentação morta como rações. Pode acontecer que durante a transição, alguns espécimes fiquem com cerca de 2 até 7 dias sem comer nada, mas depois começam a pegar pequenos pedacinhos de filé de sardinha ou camarão. Vale a pena fazer um filete com cerca de 1 centímetro de comprimento, bem fininho, parecendo uma minhoca. E aí você pode espetar esse filé numa vareta e manter próximo à superfície parado, e em pouco tempo as aruanãs muito provavelmente já vão começar a pegar. Daí, para introduzir a ração, já é mais fácil. Em aquários, as aruanãs aceitam quase todo tipo de alimento. Filé de todos os tipos de peixe, frango, coração de boi, ração, alimento vivo. Cuidado com a alimentação. As aruanãs tendem a comer demais e podem ter problemas de obesidade. E isso reduz o seu tempo de vida. Tempo esse que em aquário se mostra por volta de 10 anos, podendo o peixe atingir até mesmo 15, de acordo com alguns relatos. Depois que passam dos 25 centímetros, as aruanãs ficam mais resistentes, e após os 50 centímetros, algumas se tornam agressivas com outros peixes de superfície. A maioria das aruanãs em cativeiro sofrem de um problema chamado drop eye, onde um dos olhos, ou até mesmo ambos, ficam voltados para baixo, como se estivessem caídos. Existem várias teorias para esse fenômeno. Infelizmente, nenhuma delas com uma comprovação científica.
A que provavelmente seja mais possível é a de que acaba por acumular gordura na região do globo ocular, e isso desloca o olho, produzindo esse efeito. O problema é, se fosse apenas isso, quando o peixe emagrecesse, o olho voltaria ao normal, mas infelizmente não é o que acontece. Depois de instalado o problema, é irreversível, a não ser que se faça uma cirurgia, onde com o peixe anestesiado essa gordura é cortada. E esse procedimento é arriscado para o animal, mas é um procedimento que é feito em países com peixes que acabam participando de alguma exposição, mas que infelizmente sofrem esse problema. Geralmente se manter apenas uma aruanã por aquário é o mais recomendado. Elas não costumam se dar bem com outros peixes da mesma espécie, a menos que seja um casal formado. Montagens com 3 ou 4 indivíduos também têm maior chance de dar certo, mas é sempre bom lembrar que, por ser um peixe de grande porte, produzem muita sujeira e exigem uma filtragem bem potente. Falar de 3 ou mais indivíduos, então, aí com certeza pode se tornar um problema, inclusive tanto para a manutenção quanto para os parâmetros de água. Por falar em parâmetros de água, esses são peixes de água quente, por isso preferem água com cerca de 29 graus. Mas no mais são peixes apaixonantes. Quem teve uma aruanã nunca mais fica sem um peixe desses no aquário. Tanto pela beleza do seu nado, quanto pelo seu comportamento e temperamento forte. É fundamental para que esses peixes tenham uma ótima qualidade de vida você caprichar no dimensionamento da sua filtragem. Nesse caso, aquários bem dimensionados, com filtragens bem dimensionadas, fazem toda a diferença. Claro, para um aquário pequeno, você não precisa de uma filtragem muito grande. Talvez um simples hang-on já dê conta. Inclusive, quer saber sobre o assunto hang-on para aquários menores? Dá uma olhadinha aqui, ó. E até o próximo vídeo.